Estamos falando sobre estresse há alguns dias porque é algo que tem deixado muitas mulheres, e também o mês das mulheres, juntando esses dois assuntos. O estresse ele tem causado muitas doenças graves, e uma delas é o aneurisma cerebral. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aneurisma cerebral. Mas antes eu quero fazer uma oração, porque o Senhor sempre tem que estar acima de todas as coisas e nos guardando em todos os nossos trabalhos, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, toma, Senhor, lugar de honra nessa palestra, nessa live, nesse momento. Senhor, que cada uma dessas pessoas que estão assistindo seja verdadeiramente tocadas, ungidas e ministradas, para que a vida delas seja mudadas, transformadas, e que elas possam viver algo sobrenatural contigo, que elas possam viver algo novo, uma vida nova. Esse é o meu desejo e coloco diante de ti, Senhor, diante da tua unção, das tuas mãos. As tuas mãos fortes e poderosas estão sobre nós para nos guiar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar hoje sobre aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral revela os graves efeitos do estresse e emoções não processadas sobre o corpo e a saúde. Então, quando a emoção ela é demais, quando algo está sobrecarregando o nosso sistema nervoso, ocorre o aneurisma cerebral. Em alguns casos ocorre o quê? Parada cardíaca, arritmia. O corpo sempre vai sentir os efeitos de uma alma não curada, de uma alma doente, de uma alma necessitada de cura. A nossa alma, ela é o elo de ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo. Porque a palavra diz que nós somos espírito. E o Espírito conversa com o Espírito Santo de Deus, está nas regiões celestiais, está junto com Deus. Então nós estamos assentados com Deus e ao mesmo tempo nós estamos dentro desse corpo. O nosso espírito conversa o tempo todo com o Espírito Santo de Deus a partir do momento que você aceita que ele faça tal, que ele tenha tal atitude na sua vida. Ele não vai invadir a sua casa, que é o seu corpo. O Espírito Santo só vem habitar em você a partir do momento que você aceita Jesus como o seu único, exclusivo Senhor e Salvador. O Senhor, ele é um gentleman, eu costumo falar que ele é o cavalheiro, né? O Senhor, ele é maravilhoso. Quem invade a nossa alma, quem invade nosso corpo, é o inimigo das nossas almas. Mas o Senhor é aquele que nos dá cura e cura em abundância. Olhando para isso, eu percebi ao longo do tempo que não só a gente ter uma inteligência espiritual, que é essa elevação espiritual, conhecer a palavra, estar com Jesus. Eu gosto muito, você vai sempre me ver indo para essa vertente, muito mais do que a vertente humana. E isso é uma coisa que eu estou corrigindo, porque eu quero trazer aqui para vocês algo diferente, que eu tenho vivido na prática. É a inteligência emocional, é cuidar do comportamento e das emoções para que elas não acarretem uma morte espiritual e nem uma doença no corpo. Então, quando a gente trata o emocional, a gente começa a ter equilíbrio e domínio próprio, como diz a palavra do Senhor, nós começamos a entrar num campo onde o nosso comportamento e as nossas atitudes, elas são muito importantes. É a parte física. Nós somos espírito que está conversando com o Espírito de Deus, se eu permitir. Se eu não permitir, o seu espírito fica aí dentro do seu corpo e você também começa a ter uma certa adoecer espiritualmente também, porque você não tem um alimento saudável para esse espírito. É como se eu quisesse ter uma vida saudável, comendo só fritura, carboidrato o tempo todo, e em nenhum momento comer frutas, legumes ou verduras. Não, meu corpo vai ficar doente. Espiritualmente é da mesma forma. Se você não se aproxima de Deus, se você não se aproxima da palavra, o seu espírito vai adoecendo também, porque ele não está em contato com Deus.
não está recebendo da fonte que ele foi criado. E a alma, onde entra nisso? Ela é o elo de ligação entre os dois. A alma está no meio e a alma vai puxar sempre para o corpo, porque é onde as emoções têm a sensibilidade das emoções. É o corpo que te dá a sensibilidade das emoções. Então, é o corpo que você escuta, é o corpo que você fala, é o corpo que você vê. É através do corpo que você sente, que você come, que você degusta, que você tem a sensação do paladar, do cheiro, né? A sensibilidade do olfato. Por isso que a sua alma sempre vai puxar mais para o corpo. E através dos 5 sentidos nossos, a alma, ela vai fazendo uma memória emocional. Então, se eu sinto um cheiro de perfume de uma pessoa que eu amo, que eu gosto muito, quando eu cheiro aquele perfume, a minha alma já gravou que aquilo é amor. Ao mesmo tempo que alguém que brigou comigo tem um cheiro, ele tem um perfume, todos nós temos um cheiro, né? Nós temos essa exala da nossa pele o cheiro. Então, quando aquela pessoa passa, também a minha alma gravou, que é a minha mente, que aquela pessoa não é legal, então aquele cheiro também não é legal. Então, quando o cheiro, o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição faz com que a minha alma ela fique mais viva. Quando a minha alma está doente, ela começa a refletir essa doença emocional para o corpo. Então começa a dor de cabeça todas as vezes que eu vejo alguém que eu não gosto. Eu me irrito com muita facilidade, então eu fico o tempo todo irritada, porque eu não resolvo o meu problema com as pessoas, eu não curo os meus comportamentos, logo eu vou adoecendo na alma e vou tendo dor de cabeça que somatiza no corpo. Então a alma sempre vai refletir o corpo. E como eu consigo sair desse looping é o que hoje eu quero falar com você. A gente começa a sair desse looping quando eu pego essa alma e começo a puxar ela para o espiritual. E quando eu olho o espiritual, é uma forma muito abrangente. Não quer dizer só da minha religião. Eu decidi, por opção, ser evangélica. Muitas pessoas que me assistem não são católicas, não importa, mas as pessoas que têm um nível espiritual de crenças, valores e verdades, aonde ela vai semanalmente alimentando isso, ela vai enriquecendo essa alma. Então, por que a pastora Cristiane escolheu a religião evangélica? Porque de todas as religiões foi a que mais trouxe respostas para aquilo que eu buscava, que era emocional. Tá certo, tá errado? É a minha decisão. E você também tem que se posicionar, porque o não posicionamento também é uma decisão. E o não posicionamento você fica suscetível a várias vozes. Por isso que muitas pessoas hoje estão confusas. Tem muita informação na internet. Tem muita informação em todo lugar. Então a pessoa não consegue fazer uma boa escolha. E ela também não tem base para fazer uma boa escolha. Ela não... nós, como seres humanos, não buscamos uma base, não buscamos saber a fundo o que realmente nós estamos nos alimentando. E isso é um erro. Então, você que me assiste, você que me acompanha, a primeira coisa que eu falo para você, procura uma base sustentável para aquilo que você está se alimentando. Não se alimente só de internet ou só que um pastor falou na internet. Se alimente da palavra de Deus. Ela é milenar. Ali tem escritos de mais de 4.000 anos. Então, faz sentido eu estar baseada na palavra do que eu estar baseada num livro que foi lançado ontem. No meu foi sexta-feira, né? Em nome de Jesus. Mas o meu livro
O que eu falo está embasado também na palavra. E tudo que eu falo, eu recorro à palavra. Por quê? É uma base milenar. Ali tem leis espirituais. Ali consta um manual de como viver bem, de como viver em comunidade, de como viver bem com você, cuidar do seu corpo, da sua saúde, como cuidar da sua mente. Porque nós, por nós mesmos, dentro das minhas crenças, eu me torno limitado. Por quê? De repente eu conheço só um tipo de coisa. Eu tenho aqui um fone. Só conheço esse fone. Então eu acho que esse fone é o melhor fone do mundo. Eu não divido isso com você, eu não falo isso para você. Eu não falo isso para o meu esposo, eu não falo para ninguém. Eu tenho esse fone. Então eu acho que o único fone que pode existir na vida é esse. Quando você se fecha na sua própria mente, só você acha aquilo que, né, você só tem aquilo como base, você perde a oportunidade de conhecer outro tipo de equipamento que pode funcionar como um fone. E você perde a oportunidade de crescer e se desenvolver. Por isso que a pastora Cristiane está trabalhando para. Agora eu estou trabalhando e estudando para me aprofundar no comportamento humano. Eu já me tornei especialista, eu me formei em especialista comportamental, porque eu compreendi que somente o espiritual, você está aqui, o espiritual está aqui. E o seu corpo, ele precisa acompanhar. As suas emoções, ela tem que acompanhar. E o estudo das emoções, do comportamento e das atitudes, ele é muito importante. Então, a partir desse novo tempo, dessa nova trajetória, foi escrevendo o livro, me conectando e me relacionando, eu consegui, em Cristo Jesus, construir métodos, são metodologias baseadas em princípios milenares, baseado em estudos comprovados, unir o espiritual com o emocional. E o estresse, que ele é o primeiro estopim. Por que eu tenho falado muito de estresse? Porque ele é o primeiro estopim. Irritabilidade todo o tempo. Você não pode encostar na pessoa que ela se irrita e ela já responde. Ela tem sempre uma resposta, ela é reativa. Algo está errado dentro dela. Algumas coisas dentro dela precisam ser curadas, precisam ser tratadas, precisam ser restauradas. Não dá para ficar vivendo o tempo todo de reação. Você precisa começar a viver vida. Viver de verdade. Não responder a algo que alguém já fez. A reação é como se é uma né? De novo, em cima da ação que já aconteceu. Existe uma ação. Ela precisa de um objetivo, uma meta e caminhar. Ponto. Se eu vou e refaço essa ação, ou respondo essa ação, eu rebato isso, eu estou contra. Eu estou colocando uma barreira para aquilo que pode se abrir para a minha mente. E um nível elevadíssimo de estresse ocorre o aneurisma cerebral. É quando o corpo está tão tensionado, ele está tão estressado, que a veia e as artérias elas se esticam de uma forma que elas podem se romper. Ou o corpo ele começa a ter cansaços extremos. Você vai até o extremo do cansaço, não descansa. Não dá um tempo para sua mente, não dá um tempo, não faz outro tipo de atividade, não tem um tempo de qualidade. Você está sempre estressando, você está sempre levando o seu corpo, a sua alma, o seu pensamento e tudo que você tem como pessoa ao nível mais alto de cansaço. Isso é o estresse. E isso você vai sentir efeitos de ruptura em alguma parte do corpo. Outras dá trombose, outros dá aneurisma. O coração começa a bater descompensado. Eu tenho um amigo, ele começou com problema de descompensar os batimentos cardíacos, colocou marca-passo,
chegou a ter um AVC e depois disso nunca mais ele melhorou. Extremamente estressado, nervoso, sempre preocupado, sempre. O corpo, ele precisa de descanso. Não é à toa que a palavra diz que nós temos que ter um sábado. Deus deu o sábado para descansar. Deus descansou. Deus sendo Deus, onisciente, onipresente, onipotente, acima de tudo, ele descansou na criação. Quem somos nós para deixar o nosso corpo não descansar? Queremos sempre estar fazendo, e não é sobre fazer, é sobre ser. Quando eu compreendi isso, eu compreendi que eu era completa da forma que eu já sou. Então você se ama mais e você não permite que influências externas entrem naquilo que você julga importante. Essa mensagem eu quero deixar para você repensar o seu comportamento no dia de hoje.